Você precisa projetar a arquitetura do seu software e não sabe nem por onde começar? Então, fica com a gente e curta esse vídeo. Fala pessoal, o projeto arquitetural de uma aplicação talvez seja uma das etapas mais complicadas para quem está iniciando o desenvolvimento. É a etapa que talvez exija mais experiência e que vai depender muito da solução, do tipo de problema que você está tratando. É necessário definir a arquitetura geral da aplicação, por exemplo, será que a aplicação vai ser monolítica? Ou será que ela vai se basear em microserviços? Ou será que vai ser uma arquitetura orientada a serviços? Também é necessário definir os subsistemas ou os componentes que vão ser necessários para que a sua arquitetura possa utilizar. Então, por exemplo, qual biblioteca eu vou utilizar, qual as APIs que eu vou utilizar e vou chamar dentro da minha aplicação. Outra coisa bem importante é a definição de oportunidades de reuso da minha aplicação. Então, vários dos componentes talvez não valham a pena eu construir do zero e talvez seja mais interessante eu adquirir esses componentes ou reutilizar algum dos componentes que já existem disponíveis gratuitamente na web. E para quem vem acompanhando os vídeos do canal, então essas definições são essenciais para que eu possa fazer o mapeamento das minhas estruturas de classe de análise para as classes de projeto, que é a próxima etapa aqui da fase de análise de projeto que a gente está seguindo. Então no vídeo de hoje vamos ver algumas dicas, algumas sugestões de como projetar a arquitetura de uma aplicação para que ela possa funcionar no .NET. Então vamos lá. Então, para quem está acompanhando o nosso canal, então a gente continua aqui na fase de análise de projeto, né? Então é a fase onde a gente já iniciou e já tem alguns vídeos no canal aí falando sobre a fase de análise, né? Onde a gente define o software, projeta o software, independente das decisões arquiteturais. Depois a gente tem alguns vídeos falando sobre várias decisões que a gente tem que tomar em relação à arquitetura. Então, agora, dentro do fluxo de análise de projeto, a gente vai começar a projetar a arquitetura, e esse projeto de arquitetura normalmente é feito por um papel que tem bastante experiência, que é o chamado arquiteto de software. Se você não tem tanta experiência para a definição dessa arquitetura, então não precisa se preocupar. Então, na web a gente tem várias sugestões de arquiteturas disponíveis que podem ser utilizadas para começar a criar a sua aplicação. Então, no próprio site da Microsoft, né, então eles disponibilizam aí algumas arquiteturas comuns de aplicativos web, né? Então, a página já começa com uma frase bem interessante, né? Que se você acha que uma boa arquitetura é cara, então tente usar uma arquitetura ruim, né? Então, o legal do site é que ele já disponibiliza aí algumas sugestões de arquitetura. A gente vai ver também que ele já disponibiliza links de repositórios no GitHub, né? Com exemplos do funcionamento dessa arquitetura. Como eu falei, a gente já falou em vídeos anteriores aí do canal, então a arquitetura não é só um conjunto de diagramas, não é só um conjunto de papéis, né, mas é código pronto, né? Então, para que você possa adotar uma arquitetura, você precisa ter exemplos de código que mostrem como que aqueles diagramas, como aqueles componentes funcionam e interagem entre si. Então, aqui, dentro dessa página Microsoft, então ela fala, por exemplo, de arquiteturas monolíticas, que a gente também já falou no canal, arquiteturas em camadas, que talvez seja uma das arquiteturas mais comuns aí em aplicações web. A gente acha bastante ainda dentro lá do repositório do GitHub várias aplicações web desenvolvidas em camadas. E mais recente também a gente vem ouvindo falar muito sobre o Clean Architecture, né? Na tradução aqui, arquitetura limpa. Então essa Clean Architecture ela tem vários nomes, né? Então já foi chamada de arquitetura hexagonal, arquitetura Ports and the Adapters, arquitetura cebola, e agora a chamada arquitetura limpa. Está bem na moda aí falar sobre arquitetura limpa na web. No caso desse site da Microsoft, é legal que ele também disponibiliza um repositório no GitHub com exemplos simples, né, do funcionamento aí da Clean Architecture. Então essas definições sobre se sua arquitetura vai ser monolítica, vai ser microserviços, se ela vai ser baseada na arquitetura limpa, uma arquitetura em camadas, são essenciais aí para que você possa começar a fazer o projeto dessa arquitetura. O primeiro passo é definir um mapeamento, né, entre as classes que a gente identificou em tempo de análise, né, para que elas definam agora como é que elas vão ficar em projeto, né? Então, por exemplo, o que é que vai gerar a minha classe de análise de fronteira, o que é que vai gerar a minha classe de análise de controle, o que é que vai gerar a minha classe de análise de entidade. O resultado dessa etapa, normalmente ele é documentado através do que a gente chama de guia de análise de projeto, né? Onde eu vou dizer, por exemplo, que a minha classe de fronteira, né, vai virar, por exemplo, numa arquitetura MVC.NET, vai virar uma classe controller. A minha classe control
vai virar, dentro de uma arquitetura em .NET, vai virar uma classe de negócio, que eu estou chamando aqui de classe gerenciadora. As minhas classes do tipo entidade de análise, né, vão virar uma classe de entidade ou uma classe model. E a minha classe EntCollection, que gerenciava persistência dentro do meu modelo de análise, vai virar aqui uma API para uma classe usando o padrão repositório. Essa é uma solução que não é única, né? Então vai depender da arquitetura que você selecionar aí para usar no seu projeto. Outro passo que vai ter que ser executado aí durante o projeto de arquitetura é a identificação dos subsistemas, né? Então, subsistemas são componentes reutilizáveis que você pode identificar durante o projeto da sua aplicação. Então, a identificação dos subsistemas normalmente envolve muita experiência do arquiteto, né? Na identificação de componentes que podem serem reutilizados por outras aplicações, né? Então, aqui tem algumas sugestões, né? Então, por exemplo, normalmente classes que se comunicam com outros sistemas vão virar subsistemas, classes que oferecem serviços que são bastante complexos na aplicação, elas também podem virar subsistemas. Classes utilitárias da aplicação também podem virar subsistemas separados. E classes reusáveis, como software de comunicação, estrutura de dados, comunicação com dispositivos, também normalmente vão virar subsistemas. Então, lembrando que a ideia de subsistemas são componentes separados dentro da aplicação. Lá no ambiente do Visual Studio, a gente já viu que esses componentes a gente cria através de projetos separados da solution, né? E aqui eu tenho um exemplo de um subsistema, né, representado em um ML. Normalmente o subsistema ele é um componente dentro do seu projeto, ele vai ter uma fachada. Essa fachada vai abstrair quais são os métodos que eu posso chamar para que eu possa me comunicar com esse componente, e internamente eu tenho um conjunto de classes que implementa os serviços disponibilizados por essa fachada. Dentro do projeto da minha arquitetura, né, outro passo importante é a identificação da oportunidade de reuso, né? Então, vários dos componentes ou subsistemas que eu identifiquei, eles podem não precisar serem desenvolvidos por completo. Eu posso comprar, posso coadquirir, ou posso utilizar alguns componentes que eu tenho disponível na web. Então, hoje a gente tem plataformas como o GitHub, repositórios como o GitHub, que tem uma infinidade de componentes disponíveis, que aí evita que muitas das coisas que você precisaria desenvolver, né, do zero, né, você pode reutilizar algum desses componentes. A vantagem de você estar utilizando desses componentes é que você já vai estar usando componentes que já foram testados, que já foram usados, o que vai minimizar um conjunto de erros que talvez você vai passar por um componente desenvolvendo totalmente do zero. E a última etapa do projeto de arquitetura é a definição aí da estrutura geral da aplicação. Essa estrutura geral da aplicação, normalmente ela vai estar documentado, né, num documento que a gente chama de documento de arquitetura de software. Então aqui eu tenho um exemplo de um documento de arquitetura de software que vai estar explicando de forma geral como é que funciona o software, quais são as principais visões disponíveis nele, quais são os principais casos de uso que estão compreendidos dentro desse sistema. Você vai ter aí vários diagramas UML, né, principalmente incentivando aí o uso do UML para visualizar de forma gráfica, né, então de forma mais simples nesses modelos ao invés de texto. Então você pode ter uma estrutura geral de como o software vai ser organizado, como os componentes estão organizados, interagindo, e visões de implementação. Então diversas visões podem estar descritas dentro desse documento de arquitetura, vai depender do tipo de arquitetura que você desenvolver, e não necessariamente isso precisa ficar dentro de um documento, né? Então essa definição arquitetural, esse projeto arquitetural pode estar descrito dentro de um wiki, dentro de uma página web, né? O importante é que essas definições não sejam só desenhadas, né? Então todas as definições são baseadas em criação de código. Então podem ser disponibilizados também exemplos de código que mostram como essas definições arquiteturais desse documento foram definidas e foram organizadas aí dentro da aplicação que vai ser desenvolvida. Então essa definição da estrutura da aplicação é uma das etapas mais complicadas, né? Envolve onde demanda mais tempo, né, e bastante experiência do arquiteto, né, para que ele possa, né, avaliar as mais diversas formas de organizar esse componente, pensando em qualidade, manutenibilidade, em usabilidade, em tudo aquilo que a aplicação tem necessidade. Então aqui eu vou mostrar para vocês 3 exemplos, né, de arquiteturas que a gente vem trabalhando aí ao longo dos anos, né? Então a primeira arquitetura é uma arquitetura baseada no estilo arquitetural em camadas, né?
Lembrando que uma arquitetura ela não é baseada em apenas um estilo, né? Você pode estar utilizando vários estilos arquiteturais, e a partir do estilo arquitetural também, além do estilo arquitetural, você também pode estar utilizando um ou mais padrões de projeto. Então, nessa arquitetura eu estou usando o padrão de projeto fachada, o padrão de projeto single, ou são padrões de projeto que a gente vai falar daqui a pouco, mais na frente no canal. Então, dentro dessa arquitetura em camadas, né, então eu estou definindo aqui 3 camadas, uma camada de acesso a dados, uma camada de negócio e uma camada de interface. E aqui eu tenho a estrutura geral da aplicação, né? Então tem um componente web da aplicação, esse componente web ele acessa um componente de serviço através da fachada de serviço. Essa fachada vai abstrair as várias classes de negócio que eu tenho na minha aplicação, e, caso necessário, essas classes de negócio aqui, chamadas classes gerenciadoras, acessam a persistência que está sendo implementada através do padrão repositório. Todos esses componentes aqui, né, web, service e persist, tem um componente em comum, que é o componente module, onde estão as entidades da minha aplicação. Um segundo exemplo de arquitetura, né, do mesmo sistema de biblioteca, a gente vem trabalhando aí ao longo dos vídeos, né, ela utiliza aí como estilo arquitetural, o estilo arquitetural hexagonal, ou Porters and Adapters, ou Clean Architecture, entre os outros padrões de projeto que ele está utilizando, né? Então a gente está usando aqui o padrão de projeto de injeção de dependência. O Clean Architecture a gente já falou aí em outros vídeos no canal, né? Mas aí eu tenho um core da aplicação, eu tenho a implementação dos meus serviços e eu tenho a implementação da minha interface web. Então, a ideia de utilizar o Clean Architecture, né, que eu possa ter uma aplicação que seja independente de framework, que seja mais testável, independente da interface. Então, por exemplo, eu posso criar minha interface usando ASP, usando o React, usando os vários frameworks aí disponíveis aí para que eu possa implementar a parte de interação com o usuário. O Clean Architecture também ele vai deixar independente de banco de dados, independente de organizações externas que sejam necessárias eu me comunicar, e a gente, precisando de mais detalhes, pode acessar lá o link lá da página do Clean Code, onde a gente tem bastante detalhe aí falando do histórico do Clean Architecture. Nessa arquitetura aqui, eu estou utilizando um componente Core, né, onde vai estar as entidades, interface de serviço, e também as interfaces para persistência. Eu criei aqui 3 componentes, né? Um componente web, um componente service e um componente API. Nesse caso, no caso dessa aplicação aqui, pensando que essa API vai servir para comunicação, para a criação de um aplicativo mobile, por exemplo. Então, dentro desse componente web, eu tenho um componente controller. Então, aqui já usando uma arquitetura próximo ao .NET, eu tenho um componente Service, eu tenho um componente Persistence, e eu tenho um componente Core. Então, o exemplo de funcionamento dessa arquitetura vocês podem encontrar aí na descrição do vídeo, onde eu estou colocando o link lá do GitHub, onde tem também esse segundo exemplo aí de arquitetura. E por fim, né, então, o terceiro exemplo do estilo arquitetural aí também baseado no Clean Architecture, mas focado bem no C#, né? Por quê? Porque dentro do C# a gente tem algumas rotinas que a gente chama rotinas de scaffold, né? Que geram muitos dos componentes que a gente precisaria implementar manualmente. Por exemplo, o componente repositório, a gente não precisa implementar manualmente no C#, porque ele já tem um gerador de código que vai gerar esse componente, todo o código que é necessário para que eu possa acessar a persistência da minha aplicação, o banco de dados da minha aplicação. Então, dentro dessa terceira sugestão de arquitetura, né, que a gente tem aí alguns vídeos no canal explicando essa última sugestão aqui com calma, né, mostrando o código, mostrando o repositório, o passo a passo de implementação da arquitetura. A gente usou aqui o padrão MVC, o MVVM, estamos utilizando injeção de dependência, usando o padrão de projeto Data Transfer Object e o repositório, né? Então, todos os padrões aqui baseados também no estilo arquitetural, a Clean Architecture. E esse projeto aqui, né, como eu falei, está disponível aí 3 vídeos no canal, né, que explica o passo a passo de implementação dessa arquitetura. Então, ele tem 3 componentes básicos, que é a biblioteca web, o service e o core. Dentro do core, eu tenho as minhas interfaces de serviço, eu tenho as minhas entidades de domínio, eu tenho objetos de transferência de dados, né? Então, caso necessário,
e eu tenho a representação de todo o mapeamento objeto relacional da minha aplicação. Apesar dele estar aqui dentro do core, ele não é dependente de banco de dados. A definição do banco de dados que vai ser utilizado, a gente define lá no startup da aplicação através de injeção de dependência. Esse startup está dentro da biblioteca web, mas ele podia estar em um projeto separado, né? A gente não quis criar uma complexidade adicional, né? Mas ele está aqui dentro da biblioteca web, que também implementa aqui o padrão MVC e o padrão MVVM. E por fim, eu tenho um componente Service que implementa as interfaces de serviços que foram definidas lá no core. A biblioteca API é outro componente que a gente não implementou, né, mas que pode ser desenvolvido aí para que possa oferecer interface, uma API de serviço para uma aplicação uma aplicação mobile. E o resultado dessa etapa aí de projeto de arquitetura, né, então é o mapeamento das classes de análise em classe de projeto, de acordo com as definições arquiteturais que a gente foi tomando aí ao longo do projeto de arquitetura, e a criação do documento de arquitetura, que tem todas as definições arquiteturais, quais são os componentes que foram criados, como eles foram organizados, se tem alguma biblioteca que foi comprada, que foi reutilizada dentro do meu projeto, se tem... se foi criado ou definido algum subsistema, né, ou algum componente que seja reutilizável para outras aplicações. Então, todas as definições vão estar descritas no documento de arquitetura, que não necessariamente é um documento, né, pode ser uma página web, um wiki de desenvolvimento, né, então alguma ferramenta que possa ser utilizada e documentada e consultada pelos desenvolvedores. Então, o projeto de arquitetura, apesar de exigir experiência, não precisa ter medo, né? E hoje a gente tem disponível várias arquiteturas implementadas, documentações disponíveis, né, que podem ser utilizadas como base para o projeto que você vai iniciar. Quando a gente define uma arquitetura, não é um núcleo fechado, né? Não é alguma coisa que você não vai mudar nunca, né? Mas a gente sabe que mudanças na arquitetura são extremamente impactantes, né, no projeto. Então, se você muda algo na arquitetura, uma definição arquitetural, ela pode impactar em vários componentes que vão ser desenvolvidos. Então, é por isso a necessidade aí de experiência, de calma, de testar a solução, né, antes de você começar a desenvolver os vários componentes aí do seu sistema. Então, talvez o segredo aí no projeto de arquitetura seja avaliar e testar, né? Então, baixe código, teste código, avalie soluções, vê o que é que vai lhe dar maior facilidade de desenvolvimento, o que é que vai lhe dar facilidade para testar, facilidade para modificar o software que você está desenvolvendo. Espero que vocês tenham gostado das dicas sobre o projeto de arquitetura. Então aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.